Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia. E antes de eu falar da verdadeira bomba de hoje, eu peço para você que vai lá, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, faça comentários, críticas, elogios e sugestões. Agora vamos à bomba do dia de hoje, né? Surgiu a notícia de que o meia atacante Malcom poderia ser contratado pelo Flamengo ou pelo Corinthians, né, que seriam as duas equipes brasileiras interessadas nesse jogador. Vamos explicar um pouquinho, né, o que está acontecendo, né? Na verdade, os jogadores estrangeiros ali da Rússia e da Ucrânia, muitos deles estão conseguindo a liberação dos seus clubes, né, devido exatamente a essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia, né? Então os jogadores aí, a FIFA inclusive autorizou a suspensão do contrato desses jogadores até a metade do ano que vem, né? Primeiramente ela tinha autorizado até a metade agora de 2022, mas foi autorizado até o final de junho de 2023 que suspenda o contrato desses jogadores. O campeonato ucraniano, evidentemente, está suspenso, né? O campeonato russo ele está em andamento, mas as equipes russas estão sofrendo diversas sanções aí, né, tanto a seleção russa como os clubes aí não disputam competições internacionais, e com isso muitos jogadores estão buscando aí essa suspensão do contrato para fechar com outras equipes. Né, o qual é que o Malcom vai conversar aí com os dirigentes do Zenit para tentar a liberação, e a grande entrave, né, no caso para ele fechar com o Corinthians ou com o Flamengo, seria se houver alguma proposta de alguma grande equipe da Europa. Aí realmente fica muito difícil concorrer, surgir propostas de equipes da Premier League, né, ou mesmo, né, de uma liga espanhola, né, de uma liga italiana. Fica difícil você concorrer. Agora, se for de equipes ali de médias para baixo, mesmo que seja de centros, a tendência é o Malcom aceitar aí alguma proposta realmente ou do Corinthians ou do Flamengo. O que pesa a favor do Corinthians, né? Primeiramente que o Malcom é cria do Corinthians, né? A gente sabe, o Malcom foi revelado pelo Corinthians, né? Então com certeza tem um grande carinho pelo clube. O Malcom tem apenas 25 anos, lembrando, então ele viria ali para rejuvenescer a equipe do Corinthians. É um jogador que com certeza tem o aval do Vitor Pereira, então seria uma contratação bombástica para o Corinthians, chegaria com certeza para ser titular, né? E inclusive o empresário do Malcom é o Fernando Garcia, né, que ele é irmão do Paulo Garcia, que é conselheiro do Corinthians. Então o Fernando Garcia já tem ali uma certa ligação com o Corinthians, o que poderia facilitar um pouco essa negociação. Agora, quais seriam as dificuldades? A dificuldade é que o salário do Malcom certamente é bastante alto, né? Eu não sei exatamente qual é o valor, mas deve, convertendo para reais, aí deve ser 3 milhões de reais para mais que ele recebe por mês, né? Certamente ele teria que abaixar um pouco esse valor para vir para o Corinthians. Então essa notícia ela foi dada por um jornalista turco, né? Não é fake news, não é invenção, não foi o Jorge Nicola que está falando isso, é um jornalista turco especializado ali em futebol. O nome dele agora me fugiu, é um nome difícil até de se pronunciar. Então vamos ficar atentos, né? Então pode surgir o Malcom no timão, não é nada impossível, é difícil, com certeza é difícil, até porque só a concorrência do Flamengo já seria difícil o Corinthians conseguir, mas a verdade é que vai depender muito também da vontade do jogador, né? O jogador é cria do Corinthians, no Corinthians ele seria titular absoluto, no Flamengo a concorrência já seria um pouco maior, mas a verdade é que além do Malcom, né, tem outros jogadores russos também, ucranianos, que estão aí, que certamente estarão aí disponíveis, né, para empréstimos, né? Por exemplo, Claudinho também é um meia que seria interessantíssimo, né, do Corinthians conseguisse, por exemplo, a contratação. Vale lembrar que o Claudinho era do Corinthians, né? O Corinthians usou ele como moeda de troca para trazer o Cleison, e hoje o Claudinho vale aí 18 milhões de euros. Então tem alguns jogadores interessantes, inclusive o Balbuena, né? O Balbuena também ele está numa equipe russa aí, é um jogador interessante também. O Corinthians deve perder o João Vitor nessa janela de transferência, pode aí perder outros jogadores também. De repente até o Roger Guedes, se vier uma proposta boa para o clube, boa para ele, pode sair. Com isso o Corinthians pode também conseguir uma situação melhor para trazer o Malcom, né? Então
Então vamos lembrar que é uma situação difícil, não tem nada fechado, né? Apenas uma sondagem. O Corinthians está sim interessado no jogador, embora, né, empresário negue, o próximo Corinthians vai negar, evidentemente não vai querer fazer muito barulho, porque depois, se não dá certo, aí a gente sabe o que acontece, né? Aí vira chacota. Lembrando que além da contratação do Malcom, né, que se o Corinthians conseguir ser uma contratação excelente, o Corinthians deve buscar ainda a contratação de um centroavante, né, já que o Jô rescindiu com o Corinthians, a única opção ali como centroavante é o Júnior Moraes, né, tirando os garotos da base. O Roger Guedes não gosta muito de atuar como centroavante, então a tendência é que o Corinthians vá no mercado também buscar um centroavante. Algumas pessoas especulam aí do Yuri Alberto, outro jogador que está lá na Rússia, né, que era do Inter de Porto Alegre. Acho pouco provável, acho difícil. E muita gente está falando também no Oscar Estupiñán, né? Eu, inclusive, já fiz um vídeo dele aqui. Ele que é do Vitória de Guimarães, de Portugal, foi uma indicação do Vitor Pereira, é um colombiano de apenas 25 anos de idade, muito forte fisicamente, muito bom no jogo aéreo, que tem uma média muito boa de gols lá em Portugal, na faixa ali de meio gol por jogo. É uma média considerada muito boa, principalmente porque ele não joga ali num grande clube de Portugal. Ele não joga nem no Benfica, nem no Porto, nas equipes ali no Sport, equipes que brigam pelo título, né? Ele joga no Vitória de Guimarães, então pode sim pintar aí o Oscar Estupiñán. Então essa janela aí deve ser bastante movimentada, vamos ver, certamente o Corinthians também terá saídas, mas vamos esperar aí que o Corinthians traga jogadores que venham para resolver aí, 2 ou 3 reforços, mas que venham para resolver. Um meia, né? O Malcom, na verdade, ele é um meia atacante, né? Ele joga ali pela beirada, mas é um jogador que recompõe bastante. Hoje ele é mais um meia até do que um atacante. Pode jogar como meia armador centralizado também, mas a opção dele é jogar ali onde o William joga, pela esquerda. Mas dá para encaixar perfeitamente o William e Malcom juntos. Pode jogar o William no meio de campo, no Chelsea, várias vezes o William era meia armador, né? Então isso aí não seria problema nenhum, né? Vamos torcer também que o William fique no Corinthians. Então é isso aí, nação. Vou ficando por aqui, lembrando também que o Matheus Vital tá nesse imbróglio se ele vai ficar no Corinthians, se o Vitor Pereira vai aprovar a permanência do Vital. Caso contrário, o Vital pode ser emprestado para o Grêmio ou até envolvido em alguma troca. Então nós vamos ficando por aqui, nação. É timão na veia e vai Corinthians!